Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Priscila Vale. Hoje o nosso assunto é muito intrigante. Fala sobre a inteligência emocional. Você é inteligente? Você é inteligente emocionalmente? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e descobrir algumas formas de melhorar a nossa inteligência emocional. Primeiro, o que seria inteligência? Inteligência são algumas adaptações que o ser humano, o ser vivo, faz diante do meio em que ele vive. As respostas que ele dá para resolver alguns problemas, algumas situações, algumas demandas que podem surgir. Por exemplo, na pandemia, nós tivemos que nos adaptar para um mundo mais digital. Isso é sinal de inteligência. O fato do ser humano ter chegado até aqui foi devido à sua inteligência, sua capacidade em se adaptar, em ver o problema e encontrar a solução. Existem vários tipos de inteligência. Várias pessoas se destacam em uma área ou em outra ou em várias. E também existe a inteligência emocional. E o que seriam as emoções? Emoções são as respostas que nós damos diante das dificuldades que aparecem. Respostas emocionais que nós damos diante da dificuldade que aparece. É o que nós sentimos e como nós iremos reagir diante das situações que aparecem. Antigamente, para sobreviver, as pessoas tinham que ser fortes, tinham que ser inteligentes e também tinham que ter inteligência emocional. Na pré-história, por exemplo, se a pessoa não tivesse força, ela deveria ter habilidade na comunicação, habilidade na procura por locais seguros e por alimento. Não é diferente hoje. Hoje nós não temos que sair caçando, né? E nem em busca de lugar seguro. A maioria de nós tem um teto e tem o que comer, um lugar para comprar, como se manter. Mas nós temos as coisas que aparecem para nós podermos resolver. Todo dia que você levanta, você tem situações para lidar com elas e tem demandas que te esperam a sua resposta. Então, o nosso cérebro, ele possui o lado direito e o lado esquerdo. Uma parte do nosso cérebro é racional, a outra parte é mais emocional, ela sente mais do que a outra. A parte racional, ela é trabalhada na escola, ela é trabalhada nos cursos que nós fazemos, que são as teorias, as fórmulas, a matemática, a ciência, a lógica, a física, a química, o português, a linguagem, tudo isso é trabalhado na escola. E a parte emocional? Você já trabalhou o seu emocional na escola? Você já pensou nos sentimentos que você tinha, no que você sentia diante de alguma situação? Muitas vezes nós não trabalhamos a inteligência emocional na escola. Tem o coeficiente, o QI, né? Coeficiente de inteligência e coeficiente emocional. O que é? O que é? Ele é a maneira como que nós respondemos aquilo que nós sentimos. Por exemplo, vamos supor que você chegou no seu trabalho e ninguém lá no seu trabalho deu muita ideia para você, estão muito ocupados, mas aí você já pegou aquela situação, aquele ambiente hostil e achou que eles são seu inimigo, que são seus inimigos, que eles não se importam com você ou não gostam de você. E aí você já se arma para se proteger. Você já ou fica triste, chateado, ou fica com raiva, armado para a luta, ou ignora. Isso é inteligência emocional, é a forma como nós reagimos à situação que aparece diante de nós. Então, Priscila, como é que eu vou saber qual é a minha inteligência emocional? Primeira coisa, nós vamos identificar as nossas emoções. Você vai começar a reparar
Quais são as emoções que você sente ao longo do dia? Quais são as emoções que você sente diante das situações? Diante do trânsito, diante da chuva, diante do sol, diante do frio, do calor, diante de brigas familiares, diante de conflitos com colegas ou amigos. Como você se sente diante dessas demandas que aparecem? Que são situações que aparecem. Você não tem poder sobre o sol. Você tem poder em como você vai reagir diante do sol. Você não tem poder se alguém vai te fechar no trânsito ou se o trânsito vai estar engarrafado. Mas você tem poder em como você vai se sentir, em como você vai reagir diante daquele trânsito, daquela dificuldade ali no trânsito. Certo? Então, a primeira coisa é identificar as nossas emoções. Ah, Priscila, eu sinto raiva no trânsito. Muito importante, você identificou que você sente raiva quando o trânsito está engarrafado, ou quando alguém te fecha, ou quando alguém está errado e não aceita. Você sabe que você sentiu raiva. Isso é o início da inteligência emocional, quando nós olhamos para nós e começamos a conversar conosco, começamos a perguntar para nós mesmos o que nós sentimos. Segundo, dominar o que eu sinto. Uma coisa é saber o que eu sinto. Eu sinto raiva na hora que eu estou no trânsito. E dominar, como é que eu faço para equilibrar essa raiva? Sentir raiva é normal, mostra que nós somos humanos. Pessoas com problemas cerebrais não sentem as coisas. Não sentem raiva, não sentem tristeza, não sentem alegria, não sentem nojo, não sentem decepção, não sentem saudade, porque elas têm problemas na cabeça, problemas neurológicos no sistema cerebral. Se você sente raiva, você é privilegiado, uma pessoa normal, sadia, ótimo. Mas o que eu vou fazer com a raiva? Quando nós sentimos raiva e precisamos equilibrar a nossa raiva, nós devemos fazer tudo o que for necessário para que o nosso sentimento seja equilibrado. Se para você respirar, né, é melhor, então respira. Se para você sair da situação é melhor, então se retire da situação. Se para você não tem como se retirar, respirar não resolve, começa a contar, começa a pensar em outras coisas, começa a mostrar as outras possibilidades de reação para si mesmo. Pessoas que conseguem se dominar, se equilibrar, elas têm maior destaque em situações diárias que acontecem conosco. Então, você saber dominar você mesmo, você ganha, você é mais inteligente emocionalmente e todo mundo ganha. Porque se uma pessoa fica com raiva e xinga no trânsito e o outro sai de lá e caça briga, aí nós temos um engarrafamento, nós temos agressões e violências. E aí, quem vai ganhar? Nenhum de nós. Só iremos ter prejuízos com essas ações. Então, primeiro, você identificou o que você sente. Segundo, equilíbrio daquilo que nós sentimos. Você vai ter uma ferramenta para motivar você mesmo a dominar seus sentimentos. Se você tem 1,80 m, até 1,80 m só de raiva, de alegria, de tristeza, de saudade, de qualquer tipo de sentimento. Porque sentir é ótimo, é saudável. Agora, fazer o que eu vou fazer o que com esse sentimento? Aí cabe a nós. Esse equilíbrio, esse conhecer-se a si mesmo e motivar a você mesmo a melhorar as suas reações. Nós somos responsáveis por o que fazemos. Pelo que sentimos, nós somos humanos, então é normal sentirmos as emoções, sentimentos e emoções. Agora, como iremos reagir? Aí já está na nossa
aí já é nossa responsabilidade. Então a gente precisa reconhecer essas emoções e ter empatia, se colocar no lugar do outro. Uma coisa que te motiva a ser melhor, te motiva a perdoar, te motiva a tolerar, te motiva a ser amável, a considerar as pessoas, é quando você se coloca no lugar delas. E se aquela pessoa está desse jeito, aconteceu alguma coisa, porque para eu ficar assim é quando acontece alguma coisa comigo. Isso se chama empatia. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós somos mais tolerantes, nós somos mais amáveis, somos mais empáticos, temos maior consideração. Isso ajuda na nossa inteligência emocional e na nossa reação diante do erro do outro, das injustiças, das coisas que nós não aceitamos, que nós não achamos certo. Mas não precisa da gente também fazer outras coisas erradas, concordo? Então, depois, em quarto lugar, primeiro, eu reconheço o que eu sinto. Segundo, eu domino e equilibro as minhas reações e as minhas emoções. Terceiro, eu vou reconhecer as minhas emoções nos outros. Como assim? Eu vou começar a observar as pessoas, como é que elas reagem, que é esse caso da pessoa estar reagindo no trânsito daquela maneira ou estar reagindo em casa. Chega em casa, como você chega na sua casa? Depois de um dia cansativo de trabalho, como que você chega em casa? Você chega alegre, satisfeito, cansado, mas também com alegria, cansado, mas com raiva. Nós começarmos a reconhecer as emoções em nós e começarmos agora a observar essas mesmas emoções nos outros. Essa pessoa ali, ela fica com muita alegria quando ela chega em casa. Essa pessoa fica muito nervosa quando ela chega em casa. Quando o meu colega chega aqui no trabalho, ele fica muito, muito feliz. E esse outro colega aqui que chegou preocupado com a cara de preocupação, uma cara de ansiedade, não sabia o que ia fazer, uma pressa, nós começarmos a observar os comportamentos das pessoas. Quando você começar a observar o comportamento das pessoas, você vai começar a ver que elas são seres humanos como nós e nós vamos saber que elas vão reagir da mesma maneira que nós, às vezes com inteligência emocional, às vezes sem inteligência emocional. Então, primeiro você vai começar a observar os sentimentos em você, as emoções em você. Segundo, você vai equilibrar a sua reação. Terceiro, você vai observar as emoções dos outros. Como é que sua mãe reage? Seu pai, seus irmãos, sua família. Como é que seus amigos reagem? Como que seus colegas de trabalho reagem? Você vai começar a observar as pessoas e se observar. E depois, em quarto lugar, como eu vou lidar com os relacionamentos? Se eu fico nervoso no trânsito, já observei que a maioria fica nervosa quando alguém vem e fecha, quando alguém faz alguma coisa errada ou alguma injustiça. Como que eu vou fazer se está todo mundo nervoso? Aí vem a inteligência emocional. Se tem uma pessoa nervosa, eu preciso o quê? Manter a calma. Vai adiantar duas pessoas nervosas? Não vai adiantar, vai ficar pior. Então alguém tem que manter a calma. Que seja você, que consiga olhar para o outro, olhar para você e fazer a autorregulação, respiração, contar até 10, contar até 20, contar até 1000 e manter sua calma, equilibre a si mesmo, tenha domínio próprio, tenha autocontrole, tenha empatia e tolerância com as pessoas, tolerância com você. Isso demonstra maturidade. Isso demonstra que nós somos mestres em lidar com as pessoas. Existem pessoas que têm
a alta habilidade social. Desde pequenininho já são líderes, já pensam nos outros, já foram treinados, ou já tem isso dentro da família, dentro do contexto social, se importar com o outro, ter empatia pelo outro, ter compaixão do outro, tolerância com o outro. Então, essas pessoas, elas são mestres na arte de lidar com os outros. Isso pode ser aprendido, isso pode ser ensinável, isso pode ser praticado na nossa rotina. Então, nós precisamos manter o nosso controle emocional. E precisamos motivar a nossa capacidade, motivar com entusiasmo, com prazer. Precisamos ter uma ansiedade na justa medida, em que eu pego a minha ansiedade e faço algo proveitoso, em que eu pego aquele turbilhão que está dentro do meu cérebro, das minhas ideias, e consigo canalizar, consigo direcionar para o meu próprio bem e para o bem-estar dos outros. Por exemplo, você tem uma viagem para fazer no feriado. O feriado está longe e eu estou ansioso aqui para poder viajar e me preparar. Isso é normal, a ansiedade, ela nos prepara para uma situação que virá. Só que ela não pode me impedir de viver o hoje. Eu preciso saber que hoje eu tenho que trabalhar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar daqueles que eu convivo, eu preciso de continuar as minhas atividades. A viagem não é hoje, a viagem vai chegar no dia do feriado. Então eu preciso ter sabedoria, maturidade, equilíbrio para, mesmo ansiosa com a ansiedade, mesmo com a viagem, mesmo me preparando para a viagem, eu ser capaz de viver o hoje, capaz de dormir, capaz de me alimentar, capaz de conviver com as minhas rotinas diárias. Se eu conseguir tudo isso, se eu treinar e me esforçar e buscar tudo isso, eu vou adquirir, segundo Daniel Goleman, que é um doutor em psicologia, que escreveu o livro Inteligência Emocional, ele é PhD e ele fez a tese dele de doutorado com esse tema de inteligência emocional. O doutor Daniel Goleman, ele fala de uma aptidão mestra, pessoas que têm essa capacidade de se observar, de se questionar, de se dominar e de observar o outro, questionar sobre o outro, não com o outro, mas sobre o outro, questionar a si sobre o outro e terem essa capacidade de lidar com o outro. Elas conseguem a aptidão mestra. A aptidão mestra é essa capacidade de pegar o conhecimento, pegar a inteligência a meu favor. Eu me torno uma pessoa sábia quando eu pego tudo que eu aprendi e coloco em prática para o meu próprio bem-estar e para o bem-estar das pessoas que me cercam. Essa aptidão mestra, ela deve ser o nosso alvo, porque ela nos capacita a ter sucesso, principalmente conosco, porque é uma pessoa muito milionária, mas que não se domina na hora das demandas, ela pode morrer de infarto, ela pode morrer de problemas no fígado, de tanta raiva que ela sente. Se ela não domina a si mesma, a própria raiva, ou se ela tem tanta mágoa, tanto ódio, tanto rancor, ela adoece assim com as doenças psicossomáticas. E dentre elas está o câncer, que ainda não tem cura, né? Temos vários tratamentos. Então, toda a minha riqueza, tudo que eu conquistei, não pode me ajudar em uma coisa que é gratuita, mas que requer de nós esse esforço, requer de nós essa aptidão mestra. Priscila, então tá bom, como é que eu vou desenvolver essa aptidão mestra? Como é que eu vou desenvolver a minha inteligência emocional? Como eu vou me tornar líder de mim mesmo? Como me tornar mentora? Como me tornar mestra das minhas próprias emoções?
Primeira coisa, nós precisamos ter uma qualidade de vida. Precisamos de organizar a nossa rotina. Você pode começar a anotar as suas emoções. Você vai anotar as suas emoções. Chega à noite antes de dormir, pega o seu diário e anota ali como é que foi seu dia, o que você sentiu, como você reagiu. Você vai ter um diário das emoções. O diário das emoções vai te ajudar a perceber em que você precisa melhorar, ok? Segundo, nós precisamos adquirir uma rotina saudável. Precisamos planejar na nossa cabeça o nosso dia. O dia de hoje, eu planejo ele ontem à noite, ontem à tarde. Eu chego, penso assim, amanhã eu vou sair, vou trabalhar, vou chegar lá no meu trabalho, vou encontrar tal e tal pessoa. Antes de chegar, vou enfrentar tal trânsito, vou ter que pegar tal transporte e tenho que ter a passagem, tenho que me organizar para levar o uniforme, para levar alimento, para se meu sapato, se tudo que eu vou usar está disponível, já está limpinho. Isso é feito um dia antes. A gente precisa de adquirir uma habilidade de organização. Nós precisamos adquirir o hábito de nos organizarmos. O dia que eu vou ver, ele vai ser organizado um dia antes. Isso nos ajuda muito a nos preparar para o dia que virá. Priscila, mas e as coisas que eu que eu não consegui planejar? Isso é normal. Existem os imprevistos. Nós não temos total domínio sobre nossa vida, não temos domínio quase nenhum, mas devemos ter domínio sobre nós mesmos. O domínio sobre o futuro nós não temos, o domínio sobre o outro nós não temos, o domínio sobre o sol, a lua, as estrelas nós não temos, mas nós temos que ter domínio próprio, dominar as nossas próprias emoções. Esse domínio, fique expert no domínio próprio. Fique expert no autocontrole, fique especialista em saber o que você sente e em saber reagir ao que você sente. Então, primeiro você vai começar a anotar as emoções. Segundo, organizar o dia que virá. Terceiro, uma noite de sono saudável. Nós precisamos descansar. De novo eu estou falando sobre isso, porque o sono é a primeira coisa que nós temos que garantir para a nossa qualidade de vida. Mas eu não consigo dormir, tá difícil dormir. Olha aí no canal um vídeo só falando sobre sono, técnicas para dormir. Se tudo isso não funcionou, procure um médico. Nós precisamos dormir. Se eu já tentei de tudo e não funcionou, eu preciso de ajuda de um médico. Ele vai me passar um remédio para dormir, porque eu preciso dormir. Primeira coisa que nós precisamos ter, é um direito que nós temos, é dormir, né? É passar pelos ciclos do sono. Estuda lá nos vídeos para você ver sobre a arquitetura do sono, como que é importante nós fazermos os nossos ciclos de sono durante a noite. Quarto lugar, exercício físico. Nós temos que começar a praticar alguma atividade. Pode ser dentro da sua casa, pode ser caminhada na rua, pode ser corrida, pode ser academia, pode ser natação, pode ser dança, pode ser qualquer tipo de exercício e atividade que você goste, que te dê prazer, que te motive. Por quê? A atividade física produz hormônios que dão bem-estar e vão nos ajudar na inteligência emocional, vão nos ajudar nas reações, na tolerância, na paciência que nós vamos ter diante das situações, diante do que nós sentimos nas situações, ok? Primeiro, eu chego no lugar e eu acho que vai todo mundo vir me cumprimentar. Essas são as minhas expectativas, né? Minhas expectativas é que eu chegue no lugar e todos venham ao meu encontro e me dar um abraço. A realidade nem sempre é assim.
Tem vezes que você chega num lugar, tá todo mundo ali ocupado, pensando em outras coisas, e ninguém vem te abraçar, ninguém nota que você chegou. Aí vem a frustração. Como eu vou reagir diante da frustração? Primeira coisa, leia o ambiente, leia as pessoas. As ideias que vierem na sua cabeça, tenha sabedoria para não aceitar só as ideias negativas, tenha as ideias positivas. Você pode ir ao encontro das pessoas e cumprimentá-las? Você pode ir abraçar? Se você quer um abraço, dê um abraço. Se você quer que as pessoas sorriem e te cumprimentem, sorria e acene para as pessoas. Tudo aquilo que nós queremos, nós precisamos começar a dar o exemplo. Precisamos ser os primeiros a falar e a ensinar como é feito. Se mesmo assim você já fez tudo isso e não tem o retorno, então paciência. Nós não podemos obrigar as pessoas a serem amáveis, a serem educadas, a serem bondosas e queridas. Então, nós não podemos obrigar ninguém a ser assim, mas nós podemos obrigar a nós mesmos a sermos assim. A nós podemos obrigar. Valeu a dica? Então, as coisas que acontecem me fazem reagir. E aí eu preciso saber lidar com aquela frustração, lidar com aquele desprezo que eu recebi, lidar com a humilhação, como eu vou lidar com a injustiça, como eu vou lidar com a falta de educação dos outros, como que eu vou lidar com tudo isso? Eu preciso pensar. Agora eu estou indo no trabalho. Cheguei lá, se ninguém me cumprimentar, eu cumprimento eles. Sim, porque eu vou ensinar eles e eu vou dar o que eu quero. E se mesmo assim não fizer, eu vou continuar fazendo, porque é o que eu quero. Eu quero sim me relacionar bem com as pessoas. Você, como você relaciona dentro de casa? Com seu parente, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com a avó, avô, primo, tio, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com a sua filha. Como você relaciona aí dentro de casa? É do jeito que você gostaria que as pessoas se relacionassem com você? Muitas vezes a gente quer que as pessoas nos tratem bem, mas nós não estamos nem ensinando elas a fazerem isso. Lembra que você vai adquirir a aptidão mestra? Que você vai ser o mestre em relacionar-se com as pessoas? Então comece por você. Seja você o primeiro a ensinar a empatia, a educação, ser amável, ser cordial, ser alguém bom, alguém que dá vontade de estar perto, alguém que é agradável, uma fala agradável, uma presença agradável. Seja assim, adquira essa aptidão mestra, seja expert em fazer o bem, em querer o bem, em ser o bem, ok? Então, depois, o que nós vamos fazer mais? Organizar as agendas. Sempre deixe sua rotina da semana no jeito. O que vai ter para comer, o que eu tenho que fazer, qual é o dia da faxina, qual é o dia da roupa, qual é o dia que eu tenho que ir na academia, que dia que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer, trabalhar. Organize. Nossa organização nos poupa muito tempo, nos poupa dinheiro, viu? A organização nos poupa dinheiro, nos poupa tempo e nos poupa estresse. Quando a gente consegue ter tudo mais organizado, nós poupamos saúde mental, poupamos energia. Ou então, outra coisa é isso, organização. Próxima etapa, meditação. Tenha tempo para pensar em você, um pouquinho cada dia. Pare um pouquinho do seu dia, na hora de um café, ou na hora de um almoço. Pense ali, terminou o almoço, dá um tempinho para você relaxar, para você meditar, pensar em você. É necessário esse tempo para nós, essa respiração, essa autorregulação. Pensar em você, é necessário ouvir a natureza, sentir a natureza. É necessário desfrutar daquilo que é gratuito. Não custa nada, só a gente parar e considerar quão maravilhoso
as coisas à nossa volta. Porque toda hora vem problema, toda hora vem situação para resolver. Mas não é só isso que existe, não. Existe paz no meio da guerra. Existe equilíbrio no meio do desequilíbrio. Existe amor no meio do ódio. Existe tolerância no meio da intolerância. Existe perdão no meio do ódio. Então para e comece a considerar quão maravilhoso pode ser o dia. Quão maravilhosa pode ser a situação que você está vivendo. Que grande lição você pode tirar de tudo isso que você está vivendo. Então pare um pouquinho no seu dia e tenha um momento a sós com você mesmo. Ok? O próximo é o seu humor. Se amanheceu, qual que é o seu humor? Você vai dar uma analisada que humor que você está. Que humor que eu estou agora? Um bom humor, um mau humor, um péssimo humor? Você olhar para você é a coisa mais libertadora que existe. Porque você começa a se conhecer e você começa a se corrigir. Você começa a crescer e a amadurecer. Fica triste com algumas coisas que percebe, mas cresce. Porque vai em busca da solução, da melhoria, do crescimento. Então, analise que humor que você amanheceu e alegre seu espírito, né? A gente quer que as pessoas alegrem a gente, que as pessoas sejam boas com a gente, que elas sejam legais com a gente, mas a gente também tem que ser assim com a gente, alegrar a gente, ser legal com a gente, ter empatia com a gente. Nós precisamos aprender a adquirir a aptidão mestra de fazer isso com a gente mesmo. Então, como é que você vai fazer tudo isso? Eu vou começar a anotar, Priscila, então, no meu diário. Vou fazer um diário, começar a anotar as minhas emoções. Eu vou começar a ter momentos de reflexão, momentos de fé. Uma coisa que ajuda na inteligência emocional é ter momentos para oração, momentos de fé, onde você vai desenvolver a espiritualidade. Ah, então eu tenho que estar na igreja, tenho que estar numa religião? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa ter a sua espiritualidade, a sua fé. Você precisa desenvolver a fé, precisa crescer, amadurecer na fé, no jeito de falar, de desejar algo além que você não tem, ou de agradecer, a gratidão por tudo que bom que existe, a gratidão porque estou respirando, estou com saúde, estou vivo. Lembre para você que você está vivo, coloca a mãozinha no coração, está batendo? Estou vivo. Tenha essa gratidão, tenha esse momento de espiritualidade. Fé é necessário. Ser humano sem fé é incompleto, é um ser humano limitado, um ser humano muito pobre, medíocre. Nós precisamos de ter uma fé e uma espiritualidade, precisamos de trabalhar e de investir, precisamos de desenvolver a nossa espiritualidade. Por último, nós precisamos muito de ter momentos de troca, momentos em grupo. Ah, mas eu trabalho sozinho, Priscila. Mas no trabalho, você tem momentos de troca no trabalho com algum cliente, fornecedor, com alguém que você segue. Momentos de troca na sua comunidade religiosa, ali em grupo, coletivo. Momentos de troca no posto de saúde, em que você troca ali com quem trabalha ou é usuário. Momentos de troca no trânsito, na sociedade. Nós precisamos de sentar, ter algum grupo que a gente possa sentar e conversar, tomar um café, trocar experiências. Isso também é inteligência emocional. Isso também são passos para que nós possamos exercer a nossa inteligência emocional. Nós precisamos aprender a enfrentar a realidade. Como que eu vou enfrentar a realidade se eu não tenho nenhuma realidade diferente? Nós precisamos de novas oportunidades para aprender novas realidades e como nós vamos reagir a essas realidades. Então, não dá para mudar o vento, mas dá para mudar a vela do barco, o jeito que eu vou pôr a vela no barco para que o meu barco vá
navegando. Não dá para mudar o sol, mas dá para mudar como eu reajo diante do sol. Eu não consigo mudar a chuva, mas eu consigo me proteger, eu consigo mudar a mim diante da chuva. Então, a realidade, muitas vezes nós não temos poder para mudá-la, mas nós temos poder para mudar como nós iremos reagir diante dessa realidade. Isso é possível, isso é aprendido, isso é totalmente treinável. Seja cordial, seja amável, chegue na frente do espelho e se elogie, se alegre com o que você vê. Procure as coisas boas, procure o que tem de bom ali e se alegre com o que tem de bom. A gente só fica, nossa, que é isso? Nossa, que nós somos muito críticos. E isso é bom, porque ainda nos ajuda a melhorar. Mas precisamos também a ser amáveis, empáticos, tolerantes conosco. Ah, que linda! Nó, ficou bonito. Precisamos elogiar nós mesmos, ser amáveis conosco, ser pessoas que têm aptidão mestra, pessoas que são sábias, vê o lado ruim, vê o lado complicado da vida, mas também que vê o lado bom, vê o lado possível da vida diante das situações, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês compartilhem esse vídeo e espero que vocês pratiquem essas dicas com você e com os outros, ok? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o link com quem você acha que vai gostar desse assunto. Certo? Um abraço da Priscila Vale.